Graça e paz. Vamos continuar aqui lendo o livro de Gálatas, estudando o livro de Gálatas, para que venhamos conhecer de fato a graça de Deus libertadora, que vai tornar você livre de toda a condenação da lei que os religiosos colocaram em cima de você. Aí no capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, diz assim: sois vós tão insensatos. Vamos começar aqui no 2, porque terminamos lá no 2, para você compreender melhor. O Paulo estava perguntando aqui: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está perguntando para os gálatas que estavam sendo contaminados pelos religiosos. Aí no 3 diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenha padecido tanto? Sei que isso também foi em vão. Quer dizer, ele está perguntando: você começou pelo Espírito, você começou sabendo que não é por obras de lei, não é por coisas humanas, não é por ensinamentos humanos. É pelo sangue precioso do Cordeiro, pela fé. Que fé? A fé espiritual. Você começou pelo Espírito, o Espírito Santo foi que convenceu você. Agora você vai deixar vir outros convencer você que agora é pelas coisas da lei? É por você se circuncidar, você fazer um monte de coisas de lei? É por causa disso agora? Vocês são insensatos a esse ponto? Aí no 4 ele diz: será em vão que tenhas padecido tanto? Quer dizer, a pessoa estava padecendo na mão do maligno, embaixo do jugo de pecado, do jugo de escravidão do pecado. Aí veio Jesus, a trouxe, o Espírito Santo lhe revelou, lhe livrou do peso da lei, do peso do pecado. Porque a palavra diz que a força do pecado é a lei. Então a pessoa era escrava, estava escravizada lá pelo pecado. E ela veio, recebeu a palavra da graça, foi lavada, foi livre. E agora, depois de livre, ela quer se colocar de novo embaixo do jugo da servidão, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, um monte de regras para alcançar a Deus. Aí está perguntando: será que em vão tenhas padecido? Se é que isso também foi em vão. Quer dizer, se você deixar a graça de Deus e quiser se justificar por lei, é em vão para você. Foi em vão, não adiantou nada você ouvir graça. Você continua escravo. Aí diz no 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que você recebe de Deus, se você receber uma cura, um emprego, a libertação, a salvação, você recebe por quê? É porque você faz por onde? Ou é pela fé em Jesus? Ou pela fé no sacrifício de Jesus? Ninguém recebe nada de Deus se não for pela fé em Jesus Cristo. Se for pela fé nele. Então, você não precisa fazer nada de obras para você receber nada de Deus. Você precisa apenas manifestar a fé. Então, aqueles que manifestam a fé têm a resposta de Deus e têm a vida eterna. E aqueles que não manifestam a fé, que vivem por obras, tantas pessoas estão escravas por Satanás e vivem e fazem obras boas. São melhores até que muitos crentes. Pessoas que você lida, que tem
Tem outras religiões, eu não tenho religião nenhuma, mas você vê a vida da pessoa, uma vida ilibada, uma vida que ela vive até fazendo bem ao próximo, buscando não prejudicar ninguém, entendeu? Mas a vida dela, no âmbito espiritual, ela não está justificada em Cristo, porque não é por obras, é pela fé. No dia que ela coloca a fé dela em Cristo, no sacrifício de Jesus, então sim, ela é justificada diante de Deus e essas obras delas também serão boas. Na dimensão espiritual e não só na dimensão carnal. Então nós devemos compreender isso para que não sejamos enganados pelas vãs filosofias humanas, que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho de Jesus, que foi mandado por Jesus Cristo ressuscitado a pregar aos gentios, que somos nós. Então eu peço a você que, se você tem visto que esse estudo tem sido bom para você e tem te abençoado, que você possa deixar o like no vídeo para ajudar, entendeu? A que esse vídeo vá para mais pessoas e você possa compartilhar também com outras pessoas da sua família, aquelas pessoas que você vê que estão aprisionadas no sistema religioso, porque o que plantamos, nós colhemos. Se plantamos o bem, então certamente colheremos o bem. Você estará evangelizando outras pessoas com a verdade do Evangelho da Graça, porque muitas estão achando que estão em Cristo e não estão apenas na religião. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.